Olá pessoal, sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem. Nesta aula eu vou abordar o último tópico da disciplina, que é regressão linear múltipla. Nas aulas passadas nós vimos uma maneira de criar um modelo que relaciona linearmente uma variável explicativa x com uma variável dependente ou uma variável resposta de interesse. Mas em diversos casos, pode ser que eu tenha mais de uma variável explicativa que supostamente influencie a minha variável resposta. Então, a inclusão dessas variáveis do modelo pode ajudar a melhorar o poder de explicação e de predição desse meu modelo. Esse modelo, chamado modelo de regressão linear múltipla, ele é definido sobre as mesmas condições do modelo de regressão linear simples, com a diferença de que na parte linear a gente não tem apenas uma covariável x, nós temos um conjunto, que aqui eu estou considerando que pode ser um total de q covariáveis, x1, x2 até xq, e o modelo então assume que a minha variável resposta ela é dada por essa estrutura linear mais um termo de erro que, por mais que a gente coloque mais fatores, mais covariáveis no modelo, esse erro ele é útil para representar quaisquer outros efeitos externos que não estão incluídos no meu modelo e que ajudem a explicar, né, a variabilidade do y, pois sempre vai ter um erro, fatores aleatórios relacionados à variabilidade do y, porque a gente nunca vai conseguir ajustar um modelo linear exato, né, para relacionar as nossas variáveis. Esse modelo ele supõe as mesmas condições e suposições que o modelo de regressão linear simples. Então, é assumido que a relação entre y e as covariáveis ela é linear. Então, preliminarmente, a gente faz uma análise descritiva para verificar se é plausível essa suposição de linearidade. Senão, a variável pode ser transformada até que a gente consiga, né, essa relação de forma linear. E sobre os termos de erro, as mesmas suposições são feitas. Assume-se que esses erros têm distribuição normal, com uma média zero e com uma variância sigma2 comum para todos os indivíduos. Esse sigma2, como antes, ele é desconhecido, né? É um parâmetro que a gente consegue estimar a partir também dos dados. E com isso, no fundo, o que a gente está induzindo é que a média da minha variável y, ela é aquela estrutura linear, ou seja, o efeito do erro na média ele é nulo justamente pela suposição de que esse erro tem média zero e que a variabilidade da minha variável ela é devida à variação no meu erro, certo? Então, a variância do y, a estimativa para ela é aquela variabilidade do nosso termo de erro. Aqui no modelo de regressão linear múltipla, na interpretação dos parâmetros, a gente só tem que tomar um certo cuidado, porque no fundo o efeito de uma variável vai depender dos valores da outra. Mas isso é um passo importante de ser feito, a interpretação, né? E eu vou explicar para vocês agora como que se dá. Então, considere que esse j, ele indexa para mim uma variável de interesse, então pode ser de 1 até q, e eu vou pegar um caso específico de um beta j qualquer, ou seja, o parâmetro associado à minha covariável xj, e a interpretação para esse beta j é um pouco similar ao que a gente tinha na regressão simples. O beta j ele representa a variação na média do y, ou seja, no valor esperado da minha variável resposta, a cada unidade de aumento na covariável correspondente, que no caso é o xj. Vai ser um aumento se o beta-j é positivo, vai ser uma redução se o beta-j ele é negativo. Só que o importante nessa interpretação é que isso é verdade desde que se mantenha constante o valor das demais covariáveis. Ou seja, se eu modificar, aumentar uma unidade na covariável xj, mantendo todas as outras constantes, o beta-j ele vai representar para mim o aumento na média do y nesse contexto. A gente pode visualizar essa interpretação quando a gente analisa a expressão da média do y, que é a minha estrutura linear, né? Então, se a minha covariável xj ela assume um valor xj minúsculo, esse daqui, a média do y eu estou assumindo que é essa estrutura linear com o xj multiplicado pelo beta-j. Se eu aumento uma unidade no xj, ou seja, ele vale agora xj pequeno mais 1, então naquele lugar onde aparecia xj, eu substituí por xj mais 1, vocês fazendo essa multiplicação, no fundo a gente tem a mesma expressão linear de cima, porque aqui vai ficar beta-j vezes xj, né? Acrescido do termo beta-j. Então é por isso que ele significa para a gente o aumento na média do y
quando eu aumento o xj, o x correspondente, em uma unidade, mantendo todas as outras constantes, ou seja, eu mudei apenas uma variável para verificar o efeito específico daquele beta, e assim a gente pode fazer para qualquer um deles. O beta-j continua tendo aquela interpretação de ser o intercepto, né? Ou seja, ele é a média do y quando todas as variáveis valem zero, ou às vezes simplesmente ele é um nível basal para a média do y, sem muita interpretação prática em alguns casos. Com isso, o modelo está definido, nós sabemos como interpretar os parâmetros, mas o mais importante agora é a gente saber, né, como que eu vou obter as estimativas para esses parâmetros que são todos desconhecidos. Então, o nosso modelo agora ele assume essa estrutura linear mais completa para o y, somado de um termo de erro. A estimação ela é feita de forma similar, né, com base em uma amostra agora de vetores com as observações do y e de cada variável em cada indivíduo, eu consigo fazer estimação com aquela ideia de minimizar a soma de quadrados do erro, ou seja, eu quero encontrar quem são os pontos beta 0, beta 1 e beta q que minimizam o SQE, a soma de quadrados do erro. Esse erro, como antes, ele é definido como a distância vertical entre o valor real observado para a minha variável resposta menos o valor que eu vou chutar para essa variável resposta em cima da reta, ou seja, é o y menos o y ajustado ao quadrado. Esse é o meu erro. Então, como que eu minimizo essa função e encontro os pontos de mínimo? Da mesma forma, com a mesma ideia que a gente fez no caso da regressão simples. A minimização de qualquer função, como que funciona dado o cálculo? Eu preciso derivar essa função com relação a cada um dos parâmetros, né, das quantidades desconhecidas. Então, eu vou derivar com relação a beta 0, o resultado da derivada é esse termo aqui. Vou derivar com relação a qualquer um dos outros beta j, para j de 1 até q. Então, eu vou derivar com relação ao beta 1, beta 2 até o beta q. Essa vai ser a expressão geral para qualquer um deles. Quando eu igualo essas primeiras derivadas a zero, eu vou formar um sistema onde os pontos solução desse sistema são os pontos de mínimo. Nesse caso, eu garanto que vão ser pontos de mínimos porque as segundas derivadas vão ser positivas. Eu não mostrei aqui, mas isso é verdade. Esses pontos que minimizam, e eu estou chamando de beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, até beta q chapéu, são os estimadores de mínimos quadrados para beta 0, beta 1, beta q, respectivamente. Tá? Eles são as soluções do sistema de Q mais 1 equações que eu vou ter quando eu igualasse essas Q mais 1 derivadas a zero. É muito complicado abrir esse sistema de equações, chamadas de equações normais de regressão. Então, em geral, o modelo de regressão, no caso contexto múltiplo, ele é tratado de forma matricial. É possível ver, né, que se eu escrevo o meu modelo em termos de matrizes dadas da seguinte maneira: eu tenho uma matriz de n linhas com uma coluna com os valores do y. Eu tenho uma matriz onde em cada linha a primeira coordenada é 1 e depois dela eu tenho as observações nas minhas q covariáveis para o primeiro indivíduo e assim em todas as linhas. Quando eu faço a multiplicação dessa matriz X por um vetor coluna correspondente aos meus coeficientes beta 0, beta 1, beta q e somo com um vetor correspondente aos erros para 1 até n, a gente retorna o meu modelo linear para cada indivíduo. Por quê? Por regra, né, de multiplicação de matriz, como que eu faria? Linha vezes coluna e depois somado com com a entrada correspondente desse vetor de erros. Então, no fundo, a gente tem que o y1 é igual a beta 0 mais beta 1 x11 mais beta 2 x21 e assim sucessivamente, representa a minha equação para cada indivíduo. É assim que se lê o modelo em termos matriciais e é uma forma de simplificar o conjunto lá de equações que a gente vai ter, porque no fundo a gente depende de quem é que, né? Se eu tenho um modelo com duas equações, isso vai ser uma coisa. Se eu tenho com 3 variáveis, vai ser outra coisa, e assim por diante. E em termos matriciais, a gente deixa de uma forma mais geral. No final das contas, então, o processo de minimização da soma dos erros ao quadrado, ele é o processo de minimização desse produto, né? Do vetor de erros transposto vezes o vetor de erros. Essa é a correspondência do termo quadrático em termos matriciais, e a gente acaba chegando numa expressão que pode ser
derivada com relação ao meu vetor de parâmetros, existem regras para derivações de matrizes, e quando eu igualo essas minhas primeiras derivadas a zero, a gente acaba chegando a uma fórmula geral para o sistema de Q mais 1 equações normais da regressão, que é essa expressão que está dada aqui. Isolando o fator beta zero, beta chapéu, o meu vetor com as estimativas de mínimos quadrados, a gente chega que ela é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, no final das contas, para eu estimar o meu vetor de parâmetros inteiros, o beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, essa é a operação que é feita em termos matriciais no modelo de regressão. Vale para o modelo com uma variável, duas, três, então ele vale no caso geral. Nós não vamos precisar fazer essas contas à mão no caso do modelo de regressão linear múltipla, mas eu passo isso para vocês, porque vocês precisam entender, né, qual que é o processo que está sendo feito quando eu jogo os meus dados no software, por exemplo, e ele libera para mim aquele resultado com as estimativas dos parâmetros do meu modelo. Tá? Então, essa é a conta que é feita. Uma vez que eu tenho estimado o meu vetor de parâmetros, eu tenho o meu modelo estimado, minha reta ajustada, que a gente sempre chamou de Y chapéu, né? E ela é dada, então, pelo produto da minha matriz X com o meu vetor de parâmetros estimados, que é dado dessa maneira. E se eu quiser avaliar uma medida para o erro, uma amostra de erros, a gente calcula o vetor de resíduos, que é a diferença entre os valores observados e os valores ajustados para o meu modelo, de forma similar ao que acontecia na regressão simples. Só que aqui está tudo em termos de matriz e vetores. Então, no final das contas, acontece o seguinte: quando eu pego a minha amostra, jogo no software, ele solta para mim os estimadores de mínimos quadrados, eu escrevo o meu modelo ajustado dessa maneira. O YI chapéu, ele é o beta 0 chapéu, mais beta 1 chapéu vezes o X1I, beta 2 chapéu vezes o X2I. E para cada indivíduo que eu queira calcular o valor ajustado, é só eu substituir o valor do X correspondente, que eu vou ter quem é a média, né, do Y estimada nesse caso. Se eu quero usar o meu modelo para fazer predição, basta então que eu tenha um vetor de valores para cada uma das minhas variáveis. Ao jogar esse vetor no meu modelo ajustado, eu tenho a predição da média do y para aqueles valores específicos das minhas covariáveis. Então, no final das contas, embora o modelo ele fique mais completo e a forma de geração, né, começa a ser um pouco mais complexa devido a gente ter que trabalhar com matrizes, no final das contas o que importa é a gente saber retirar do resultado as estimativas e interpretar os parâmetros do modelo e utilizá-lo. Eu vou agora então apresentar um exemplo para vocês, para nós interpretarmos dentro desse contexto que nós discutimos aqui agora. Esse é um exemplo onde a minha variável resposta de interesse é o lucro anual de uma empresa, e esse lucro ele foi relacionado com duas variáveis, o capital e o gasto com publicidade, e é somado o termo de erro, porque a gente sabe que existem diversos outros fatores que podem influenciar o lucro, até mesmo a aleatoriedade, né? Então, esse é o modelo linear que está sendo assumido, ele é múltiplo, tem duas variáveis. Quando a gente analisa esses dados conjuntamente, e é um passo inicial importante fazer uma análise descritiva, nesse caso, como só tem duas variáveis, a gente até consegue fazer em 3 dimensões uma análise. Eu trouxe para vocês, nesse caso, o gráfico, onde aqui no eixo vertical, né, eu tenho a minha variável resposta, o lucro, e eu tenho no plano aqui as duas covariáveis, que é a publicidade e o capital. Então, aqui, em vez da gente estar olhando só para os dados expostos no plano cartesiano, como se eu estivesse olhando para uma folha, é como se eu estivesse olhando para esses pontos dispersos ao longo, dentro de um cubo, né? Então, eu tenho uma nuvem de pontos aqui dentro de um cubo, relacionando essas três variáveis, e no fundo parece viável a gente assumir que existe uma reta no meio dessa nuvem de pontos que descreva o relacionamento global dessas duas variáveis com a minha variável lucro. Mas mais importante é que, independente do número de variáveis que a gente tem que analisar previamente a relação de cada uma delas com a minha variável resposta, porque no fundo a gente está assumindo que essa relação ela é linear quando eu olho individualmente para cada x com a minha variável. Então aqui tem uma matriz de gráficos de dispersão, no final das contas é como se fosse espelhado, né? Basta eu olhar para essa parte de cima para eu ter uma ideia. Esse quadrado aqui ele traz o gráfico de dispersão dos valores da variável resposta, que é o lucro anual, com relação a minha variável capital. Então, esses pontos aparentemente estão dispersos de forma aleatória. Se eu fosse pensar individualmente no ajuste com a variável capital,
Não me parece viável um ajuste linear seja significativo, porque se existe uma reta aqui, ela é aparentemente uma reta constante, né? Mas quando eu olho o lucro anual com relação à publicidade, que está aqui nesse quadro, aí sim eu vejo aparentemente um crescimento linear, né? Então, parece plausível uma relação linear entre o lucro e a publicidade. E aqui esse gráfico ele também traz uma relação entre as duas variáveis explicativas, mostrando aqui que aparentemente elas não têm uma relação muito aparente, tá? Mas o mais importante é a relação linear entre a variável resposta e cada uma das explicativas. E aquele efeito linear que a gente está vendo pode estar sendo devido, então, simplesmente ao efeito da publicidade. Mas aí, após o ajuste do modelo, a gente consegue verificar quais delas são significativas, quais não são, qual não é, né? Nesse caso, só tem duas e a gente vai fazer isso aí no decorrer do conteúdo. Mas, a princípio, então, o que eu preciso fazer agora para realizar a minha análise? A gente pega esse conjunto de dados, essa matriz, né, de duas variáveis e o meu vetor y, ao colocar no software, ele vai soltar para mim as estimativas, e aqui eu trouxe só o resultado para vocês verem como que sai. Ó, a estimativa do beta 0 foi 3,4, do beta 1 menos 0,12, a do beta 2 2,61, de modo que o meu modelo ajustado, né, a média do y para qualquer indivíduo, ele é dado por 3,4 menos 0,12 vezes o x1, mais 2,61 vezes o x2, onde aqui eu estou considerando para a gente que o x1 é a variável que representa o capital e o x2 é a variável que representa a publicidade. Como que a gente interpreta esse modelo? O beta zero, no fundo aqui, ele representa um lucro basal anual das minhas empresas, né? E estritamente ele seria o lucro esperado de uma empresa que tem capital zero e que não investiu nada em publicidade. Isso é o que significa o meu intercepto. É a média de empresas com essas características, onde o x1 é zero e o x2 é zero, e mais do que isso, ele é um lucro basal das empresas. Tá? O coeficiente relacionado à variável capital, ele é menos 0,12, ele implica que, para empresas com o mesmo valor de gastos com publicidade, ou seja, fixado o valor do x2, um aumento de uma unidade monetária no capital, aqui no caso está medido em milhões, provoca uma diminuição de 0,12 milhões de unidades na média do lucro anual. Ou seja, o efeito do capital é quando eu aumento o capital da empresa, aumento o capital, né, durante um ano, o meu lucro, a tendência é que ele seja reduzido de menos 0,12 unidades. De forma similar, fixado o valor do capital da empresa, ou seja, para um valor fixo do x1, quando eu aumento uma unidade no gasto anual com publicidade, no x2, eu espero que a média do lucro anual seja acrescida de 2,61 unidades monetárias, e aqui a unidade é 1 milhão. Então, aqui foi para a gente entender essa interpretação, né? Eu faço de forma similar ao modelo de regressão linear simples, individualmente para cada parâmetro, mas quando eu tenho mais de uma variável, quando eu vou interpretar um coeficiente particular, a gente considera que os outros estejam fixados, porque se eu mudo as duas variáveis ao mesmo tempo, a mudança na média vai ser influenciada pelo coeficiente das duas, né? É só tomar esse cuidado na hora da interpretação. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade a esse conteúdo, falando das medidas de adequação e de inferência no modelo de regressão linear múltipla. E vou cortar aqui para a gente não ficar com um vídeo muito grande, tá? Mas aqui a gente aprendeu a definir e interpretar um modelo de regressão linear múltipla.